E aí pessoal, sejam muito bem-vindos à Fórmula da Vitória. Se você está começando hoje o Yu-Gi-Oh!, você não deve saber com que deck começar, você pode estar um pouco perdido. Então eu vou estar passando hoje aqui para vocês os melhores decks para você estar começando no TCG de Yu-Gi-Oh! Lembrando que eu só vou trazer aqui os decks estruturais. Vou estar falando um pouco mais como deixar eles mais fortes, mas antes da gente começar eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos que vão estar chegando e vamos pro vídeo. E o primeiro deck que eu quero falar aqui é o deck de Shaddoll, ou El Sombraneco. Um dos motivos mais relevantes para você estar começando de Shaddoll é porque ele é um deck extremamente poderoso, ele tem um desenvolvimento de jogo muito bom e para você construir o campo também é muito fácil. Shaddoll é um deck defensivo, ele joga com uma estratégia de controle, ou seja, um controle do duelo. Você vai basicamente ditar tudo que o seu oponente vai fazer. E para mim, Shaddoll é um dos decks mais poderosos nessa estratégia controle. E obviamente você não vai ganhar um campeonato só com os estruturais. Para você deixar ele mais forte, mais potente, você vai ter que investir um pouco nele. Você vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro para fortalecer ele, deixar ele mais poderoso. Mas eu garanto para vocês, se vocês investirem em Shaddoll, vocês vão ter um puta deck competitivo. Ele é muito forte. E um dos motivos por ele ter esse poder grande é o fato de Shaddoll você poder mesclar com qualquer coisa. Você pode mesclar ele com Dino, Predaplanta, Salamangreto, tendo muitas opções e possibilidades para se fazer com Shaddoll, de estar montando ele. Então você pode montar um deck controle com um ataque um pouquinho melhor. O estrutural ele já vem com bastante cartas fortes que são caras hoje em dia. Por exemplo, ela vem com a fusão instantânea, a superpolimerização, o enterro tolo, o pote da avarice. O problema é que no momento que eu estou gravando, o estrutural de Shaddoll ele tá um pouquinho caro. E um dos motivos é por isso que eu falei, ele já vem com cartas poderosíssimas que bastante gente procura. E o outro problema é que Shaddoll ele tem uma estratégia um pouquinho mais complicada para jogadores iniciantes. Mas se você pegar ele e se esforçar, você consegue montar um deck forte e você já vai estar aprendendo bastante para quando você pegar outros decks. Mas eu garanto, se você começar de Shaddoll, ele é um ótimo investimento, você vai ter um deck muito poderoso futuramente, caso você queira investir nele. E o próximo deck que eu vou falar agora é um deck novo, recém-lançado, eu tô falando do Golpe Cibernético, que também pode ser conhecido como o deck de Cyber Dragão. E um ponto positivo que eu já quero deixar aqui é que esse estrutural do Golpe Cibernético ele é um dos melhores que veio até agora. Em questão de cartas de main deck, o deck principal, ele vem basicamente completo, tudo que você precisa, como o Cyber Dragon Hearse, o Cyber Dragon Raster, vem também no estrutural a Cyber Emergência, Cyber Retorno, duplicação de máquinas também. Outra coisa que ajuda também é que no caso do Golpe Cibernético você pode montar tanto um deck puro de Cyber Dragão ou como um deck puro de Cyber Sombra, ou se quiser até mesclar os dois. O estrutural do Golpe Cibernético ele vem com um deck ofensivo, um deck de ataque. Ele funciona numa estratégia de OTK, que seria One Third Kill, que seria a morte em um turno. No caso, ele vai facilitar para você finalizar o duelo o mais rápido possível, invocando monstros com ataque de 8.000, 16, 32 para acabar com o duelo em um só ataque. Ele é um deck que ele consegue montar o seu campo bem rápido, você não precisa de bastante monstros. Se você invocar um monstro ali com poder de ataque grande e guardar alguns recursos, caso dê algum problema você ainda tem um recurso na mão para recuperar o seu campo. Então ele é um deck muito bom por conta disso. E caso você saiba montar o seu deck bem equilibrado, ele pode se tornar um puta deck competitivo também, dando muito trabalho para oponentes aí. E outro ponto positivo é que o deck ele não tá saindo tão caro como alguns decks anteriores, como o El Sombraneco tá agora. Eu fiz umas buscas de mercado ali para saber quantos que ele tá e eu encontrei ele por 65, 60 até 70 reais. Mais do que isso ele não passa. Caso você vai começar com um Golpe Cibernético, queira montar um deck de Cyber Sombra, eu não recomendo tanto. Até porque o Cyber Sombra ele não é tão poderoso no competitivo atual. Ele é forte, ele não é um deck fraco. Só que o Cyber Sombra ele é um pouquinho lento. Então eu recomendo mais, se vocês forem comprar mesmo um Golpe Cibernético, já ir direto no Cyber Dragão, tenta montar um Cyber Dragão puro, que ele acaba sendo mais forte, mais rápido, você consegue guardar bastante recursos. E garanto para vocês, se vocês tomarem cuidado na hora de montar o deck, vocês conseguem sim criar um deck poderosíssimo, não importa que seja de Cyber Dragão ou de Cyber Sombra, ou uma mescla dos dois. No caso, eu já passei por 2 decks fusões, então agora eu vou estar falando para vocês de um deck Link. O estrutural de Queima Almas, ele é o estrutural do deck de Salamangreto. O deck de Salamangreto é um deck extremamente poderoso, e o primeiro motivo por ele ser tão forte é a velocidade extrema de jogo dele. O deck de Salamangreto, ele é um deck ofensivo, ele joga basicamente com uma boa iniciação de jogo, porque no caso você consegue rodar o deck inteiro com apenas uma carta. O ponto que diferencia Salamangreto de outros decks ofensivos é o fato de ele não sustentar num poder de ataque alto ou num poder de destruição alto. Ele não destrói bastante monstros como Fofo Animal ou como o deck de Dragão Branco. No caso, ele se sustenta, como eu falei pra vocês, numa estratégia de boa iniciação de jogo, com um jogo rápido, invocando bastante monstros e dando trabalho pro seu oponente. E só pra lembrar que Salamangreto ele já esteve no meta, ele já foi um deck meta, ele não é atualmente, mas ele
já foi sim um deck meta, ou seja, ele é um deck extremamente poderoso. O ponto negativo que eu tenho para ressaltar aqui é o mesmo dos outros. É o preço e a procura. Salamangreto hoje é muito difícil de você encontrar o estrutural. Você vai encontrar mais sets ou alguns decks montados. E o preço deles acaba não sendo barato. Como eu disse, ele é um deck extremamente poderoso. Ele já teve no meta, ele é um deck rápido. Ele é um deck que, se você começar, você vai pelar um pouquinho ali para aprender a estratégia dele. Mas quando você pegar a estratégia de Salamangreto, saber usar ele, eu garanto que você não perde mais. Só para decks que batem a estratégia dele. As cartas de Salamangreto, do arquétipo de Salamangreto, elas não são tão caras. Só que é difícil de encontrar. E é como eu disse, você consegue sim montar, se você investir um pouco nele, um deck extremamente forte no competitivo. E se você quiser montar um deck que se aproxime mais do meta, você vai gastar um pouco mais de dinheiro. Até porque as cartas que você precisa para tornar ele meta são bastante caras, como Joaninha Debug, entre outros. Mas se você conseguir encontrar o estrutural de Salamangreto para comprar, não desperdiça tempo. Ele vem com cartas extremamente poderosas. Ele vem com o Kaiju, o Dorogan. Ele também vem com a Hand Trap da Ashe. Basicamente você impede seu oponente de buscar cartas do deck. Ele também vem com cartas poderosas que já foram banidas, depois acabaram sendo limitadas, como o Círculo Salamangreto, o Migaranhão, que são cartas muito fortes e muito chatas quando você está jogando contra. Quem já jogou contra Salamangreto sabe do que eu tô falando. Ele não joga só com Link, ele joga também com Exceed, Fusão, Ritual. Então ele é um deck bem completinho e vale muito a pena você começar com ele. E agora mais um representante da casa Link, eu tô falando do deck estrutural, o Revolta Foguete. O deck ele é basicamente o deck de foguete, que é o deck do monstro bem conhecido aí, que é o Calibrigado. Eu tinha que colocar o estrutural de foguete aqui, porque para mim o estrutural de foguete ele é um deck mais balanceado ali, entre ataque e defesa. Mesmo ele sendo mais voltado pro ataque, e mesmo ele sendo ofensivo, ele tem bastante estratégias ofensivas. Ele tem cartas para você negar efeitos de oponente, para impedir ou diminuir o ataque do oponente, remover cartas de campo, sendo com destruição. Assim como os outros, ele é um deck com uma velocidade extrema. O estrutural ele já vem com cartas muito boas, mas se você quiser deixar ele potente, mais forte, você vai precisar comprar algumas coisas fora. E aí já entra um ponto negativo, porque as cartas de foguete acabam sendo bem caras, como o Savage, o Calibre Espada, e sem contar as cartas de deck principal, que também são bem carinhas. E o ponto positivo do Revolta Foguete ou de qualquer outro que eu tô falando aqui é porque você pode gastar um pouco a mais no começo, mas você vai estar gastando com coisas boas e não coisas ruins. Vou dar um exemplo meu, eu comprei bastante coisa ruim quando eu comecei a duelar, até porque não tinha os decks que você tem hoje. Hoje tem bastante estrutural forte. Outro ponto positivo é porque Foguete, agora você pode transformar ele tanto num deck competitivo, porque menos que isso você não consegue, só se você montar um deck muito ruim, mas se você souber montar o deck certinho, você consegue sim um deck fortíssimo no competitivo e você ainda pode transformar ele num deck meta, fazendo ele se tornar o Dragão Link. E o ponto negativo é a mesma coisa dos outros, é a procura e o preço. O deck de foguete ele é bem dificinho de encontrar, você ainda consegue encontrar ele mais fácil do que o deck de Salamangreto, mas só que ele vai sair por um precinho um pouquinho salgado. Então você já começa a gastar um pouquinho a mais ali no começo, mas é como eu disse, é um gasto bom. E já deixo claro aqui pra vocês podem investir um pouco a mais nele no começo, mas vocês vão ter um deck ali que vocês vão poder usar por anos e ainda vão poder vencer campeonatos com ele, porque ele é sim muito poderoso, principalmente se você transformar ele num deck de Dragão Link. Então é um ótimo investimento no começo. Mas pessoal, já quero deixar claro aqui pra vocês que não importa o deck que vocês forem escolher, não importa se você vai escolher foguete, se você vai escolher Shadow, se você vai escolher um deck de dragão branco de olhos azuis, o que importa é você gostar de jogar com a dinâmica do deck. Você gosta de jogar com uma estratégia mais ofensiva, então começa com uma estratégia mais ofensiva. Você quer mais uma estratégia de controle para parar o oponente, impedir ele de fazer certas coisas, então procura um deck controle. Vê como o deck funciona, assiste duelos, que isso ajuda pra caramba pra você tá começando. Se vocês quiserem, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu trago explicando mais como os decks funcionam. Eu testo ele no simulador para vocês verem, até porque alguns aqui eu não tenho. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco você que está começando agora, que está decidindo qual deck vai comprar. Peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like, deixa aqui no comentário se vocês querem que eu traga mais algum deck a fundo, se querem que eu traga outros decks estruturais para vocês estarem começando. Se você já tomou sua decisão de qual deck vai começar, deixa aqui. Se você já joga Yu-Gi-Oh! Há um tempo, deixa aí para mim com que deck vocês começaram. E até a próxima.